Opa, fala pessoal! Os fundos imobiliários estão com uma tendência de alta, de valorização. Mas e aí, será que está na hora de vender alguma coisa, realizar o lucro? Então eu te digo que sim, embora eu esteja bem otimista com essa valorização dos fundos imobiliários, acho que a festa ainda nem começou, tem muita coisa para subir, mas eu quero trazer nesse vídeo aqui que você não precisa ficar com medo de usar essa estratégia de vender alguns fundos imobiliários até para ter mais lucro com outros. Contando uma história rápida aqui, mais ou menos uns 2 anos atrás, eu vendi um fundo imobiliário bem famoso na Bolsa de Valores, que é o IRDM11, que é um fundo imobiliário de papel. Eu vendi ele, na época eu tive um lucro de 30% nessa venda, só que o mais importante é o seguinte, se eu não tivesse vendido naquela época, ele teria desvalorizado 38%. Daqui a pouco eu te mostro um pouquinho mais sobre essa estratégia na prática. Então eu fiz uma decisão inteligente, porque eu vendi um fundo imobiliário, comprei outro, continuei ganhando bons dividendos, só que eu não perdi, não tive essa desvalorização, que às vezes acontece especificamente em determinado fundo imobiliário. Alguns FIIs ficam muito caros e aí vale a pena vender um e comprar outro, obviamente, se isso fizer parte da sua estratégia, mas eu acho que é algo bem inteligente de fazer. Então eu vou te mostrar na prática isso. Eu fiz uma planilha, vou liberar para você essa planilha porque aí você pode usar para fazer as suas contas, seus cálculos. Se você tiver que vender, por exemplo, você vai ter que pagar imposto de renda. Essa planilha que eu vou separar para vocês daqui a pouco vai trazer todas essas respostas. Tenho certeza que você vai gostar muito desse vídeo. E primeiro, a gente precisa falar sobre esse cenário positivo que se encontram os fundos imobiliários agora. O IFIX superou 3.100 pontos, como você está vendo aí na tela, ó, uma valorização só em 2023 de 8,39%. Então, é um movimento bastante de alta. E você deve estar imaginando quais são os fundos imobiliários que estão valorizando mais agora? São os fundos de tijolos. E galera, é o seguinte, eu acho que a festa ainda nem começou. Por quê? Porque a taxa Selic está começando a cair agora. Quando a taxa Selic cai, os fundos imobiliários sobem, tá? E quais que sobem mais? São os fundos de tijolos. Então vejo muito potencial aí ao longo dos próximos meses. Eu vou pedir para o pessoal da edição colocar aqui na tela algum histórico recente. Por exemplo, os fundos imobiliários do último mês que mais se valorizaram, logística, 4,68%, fundos de fundos 3,74%. Faço um destaque aqui que os fundos de escritórios já valorizaram um pouco mais que o IFIX, 2,5 contra 2,3. E nos últimos 12 meses, olha só quem está ganhando, os fundos de shopping center, tá? E aqui eu faço esse adendo que os fundos de escritórios ainda não subiram tanto quanto podem, tá? Na verdade, eu acho até que essa é a classe dentro dos fundos imobiliários que tem o maior potencial nesse momento. Inclusive, vou deixar aqui de presente para você um link na descrição. Gratuito, um relatório que a Levante preparou. É esse aqui que eu estou colocando na tela. Ó. Ganhando dinheiro com lajes corporativas, que são os fundos imobiliários de escritórios. Tá? Então, um relatório aqui bem completo falando sobre essa classe que eu acho a mais promissora nesse momento, pensando em valorização. Você pode pegar o link aí na descrição e ler gratuitamente aqui, porque um relatório assinado por analistas certificados com certeza vão te ajudar muito na sua decisão de investimentos. E agora, galera, na prática, eu vou vender aqui R$1.000 que eu tenho no MXRF11, esse fundo que é bem famoso, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ele, mas eu quero te mostrar aqui na prática o que você precisa fazer quando você decide vender um fundo imobiliário. Tá? Então, tem que pagar DARF, tem que pagar esse imposto, qual tipo de informação você precisa. Vou colocar tudo numa planilha aqui e você vai ficar com isso claro na sua cabeça. Primeiro ponto, então, por que vender um fundo imobiliário? Nesse momento aqui, a minha decisão é para comprar um outro que eu acho que vai valorizar mais. Tá? Então, por que eu venho no fundo imobiliário? Porque eu acho que tem um outro melhor. Tá? Mais uma vez eu trago esse exemplo que eu utilizei, essa estratégia, né, alguns anos atrás, vou até compartilhar a minha tela aqui, que foi justamente isso. Eu vendi o IRDM11 em um momento que ele estava com o PVP muito alto, ou seja, ele estava caro, eu realizei o lucro, embolsei esse dinheiro, comprei outro fundo imobiliário,
fui ganhando praticamente o mesmo dividendo, só que eu embolsei o lucro da valorização. Então acompanha aqui rapidinho essa história do ERDM11 na planilha e daqui a pouco eu te mostro na prática eu vendendo o MXRF11. Olha só, o IRDM11 então é um fundo que eu comprei lá em 2019, lá em 2020, então eu tinha aqui exatamente 139 cotas que eu fui comprando a vários valores diferentes. Deixa eu ver quanto era o meu preço médio aqui, R$ 103,28. Então, de compra, eu comprei R$ 14.329. Depois eu percebi que lá em janeiro de 2021, janeiro e fevereiro, ele se valorizou muito. E aí eu vendi por R$ 19.521. Então, o preço unitário médio aí, R$ 143, sendo que eu comprei a mais ou menos 103. Foi um bom lucro, foi um lucro de quase 30%. E aí eu vou mostrar o gráfico, o histórico do IRDM11 justamente por isso, tá? Se a gente voltar aqui para janeiro, fevereiro de 2021, até agora, olha a desvalorização, 38,5%, tá? Então eu tive um duplo ganho aqui, porque eu vendi com quase 30% de lucro e deixei de perder 38% nessa desvalorização. Na época, eu vou até deixar o vídeo aqui em cima, se você tiver curiosidade de ver, eu gravei aqui para o YouTube essa história, essa venda do IRDM11 por completo. Na época, o PVP dele estava 1,36. E na época eu falei aqui para vocês, falei, tá muito caro, né? É a mesma coisa se alguém chegasse aqui e falasse, olha Ricardo, eu vou comprar o seu carro por 30% a mais do preço que ele vale. Eu venderia, né? Por quê? Porque eu poderia chegar no dia seguinte e comprar um outro carro e ainda ia me sobrar dinheiro, né? Esse lucro da operação, ok? Com o fundo imobiliário é a mesma coisa. Se ele tiver muito caro, eu vendo, embolso esse lucro, compro um outro fundo imobiliário que eu considere semelhante por um preço mais barato e vou continuar ganhando os dividendos, tá? É isso que está por trás da estratégia de vender um fundo imobiliário. Agora, falando especificamente desse caso do MXRF11, ele se encontra um pouco mais caro nesse momento do que outros fundos imobiliários, tá? É óbvio que você tem que tomar a sua decisão, montar a sua carteira de investimentos bem diversificada. Na minha carteira pessoal, eu só tenho R$ 1.000 mais ou menos que eu investi no MXRF11. Nunca foi um fundo que eu gostei muito. Eu só comprei, na verdade, para fazer de exemplo aqui em alguns vídeos para vocês no canal. Então, vou te mostrar agora também um exemplo prático de o que fazer quando você vende. Na verdade, eu vou ter um lucro aqui bem pequeno de uns R$ 50 nessa operação, mas você vai entender exatamente como faz, tá? Então, primeiro, como que a gente chega a essa conclusão se o fundo está caro ou barato? Eu vou entrar aqui dentro do site do Investidor 10 para a gente ver as métricas desse fundo imobiliário especificamente. E o legal é que eles têm aqui alguns rankings, né? Então, por exemplo, ó, rankings de FIIs para os maiores preço sobre valor patrimonial. O que é isso? Preço é a cotação que está na tela. O valor patrimonial é o quanto realmente esses ativos imobiliários que tem dentro do fundo valem, tá? E isso funciona muito bem com os fundos de papéis. Então, se a gente for olhar aqui, por exemplo, os maiores PVPs, tá? Tem coisa aqui de 1,25. Isso quer dizer que está 25% mais alto do que o preço justo. O preço justo seria 1 aqui, tá? Se está 1,25 quer dizer que ele está caro. Particularmente, eu até uso uma pequena janela, uma margem ali de segurança. Se tiver 1,10 ou 0,9, ele ainda está próximo do valor justo. Ultrapassou 1,10, eu já acho que ele está bem mais caro. Só que nesse ranking a gente tem que perceber o seguinte, a maioria desses fundos aqui são pequenos, tá? 65 milhões, eu costumo sempre olhar fundos maiores de 1 bilhão de patrimônio, porque aí eles têm uma diversificação bem grande mesmo. Esses aqui são fundos muito pequenininhos e aí pode acontecer muita distorção, tá? Então, olhando aqui no ranking, qual é o primeiro fundo que está acima de 1 bilhão de patrimônio? É o HGLG, que tem 3,5 bilhões, né? E ele está um pouquinho caro, 1,08, tá? Depois, nessa lista, a gente vai ver quem? O MXRF, que ele está nesse momento a 1,07, tá? Então ele está, digamos assim, 7% mais caro do que ele deveria, ok? Por quê? Porque tem muita gente comprando esse fundo, tá? Então você pode tomar, obviamente, a sua decisão, se você, por exemplo, poderia vender o MXRF e comprar um outro, tá? Obviamente não é só uma métrica, né? Só o PVP que vai fazer você tomar essa decisão, você precisa saber o que tem por dentro do fundo, né? Então, por exemplo,
Eu, particularmente, acho que o MXRF tem bastante permuta imobiliária. Antigamente ele era um fundo mais arriscado, hoje ele é um fundo mais seguro. Mas eu tenho outros fundos de papel também parecidos com esse, que são mais da minha preferência, tá? Por isso que eu tenho um pouquinho só de dinheiro investido nele e vou vender para vocês verem agora como é, tá bom? Então, como eu faço essa venda? Primeiro, eu preciso saber quanto eu paguei, quanto que estava quando eu comprei. E é isso que eu vou colocar aqui na planilha para vocês agora, tá? Vou criar uma outra aba aqui chamando MXRF11. E galera, eu vou deixar um link aqui embaixo também para você fazer o download gratuito dessa planilha, tá? Que eu preparei aqui com vocês, você vai poder usar para sempre. Para você não se confundir, eu vou deixar o link dessa planilha aqui no primeiro comentário desse vídeo. Eu vou fixar lá embaixo o link para você fazer o download gratuito também dessa planilha, beleza? Então vamos lá. O que eu preciso de informação? Quando eu comprei? Então, eu comprei o MXRF no dia 5/7 de 2021, 100 unidades, paguei ali aproximadamente 10,4, tá? Era a cotação para cada uma cota, no valor então de R$ 1.004. Onde que eu busco essas informações se você não tiver anotado, tá? Isso vai ter disponível na sua corretora. Vou te mostrar agora também aqui o passo a passo. Eu uso a Toro Investimentos para fazer as minhas aplicações. Então, aqui, por exemplo, eu vou clicar nesse botão em Bolsa de Valores e vou ver os meus investimentos para ver o meu histórico, tá? Então, eu posso voltar aqui, por exemplo, lá naquele mês, naquele ano de 2021, tá aqui, dia 5, então, do mês 7 de 2021, eu comprei o MXRF, comprei 100 cotas a 10,02, tá? Então deixa eu mudar lá na planilha, porque não é 10,04, é 10,02, tá? E a planilha aqui vai me mostrar todos os dados. Por exemplo, se eu realizar a venda agora, dia 21/6, tá? Vamos ver quanto que ele tá hoje aqui. Volto aqui na minha corretora, vou lá na bolsa e coloco Explore o mercado. E aqui eu vou digitar então MXRF11, tá? Ele já vai aparecer, vamos ver quanto está a cotação dele. 10,78, vou colocar lá na nossa planilha, 10,78 nesse momento. Então, eu vou ter um lucro nessa operação de R$ 75,04, 40 centavos na verdade, 7,5%, tá? Então é só eu clicar aqui em vender, tá? Eu confirmo que eu quero vender 100 ações pelo melhor preço que tiver disponível, vou clicar em vender e pronto, já mandei a ordem, daqui a alguns minutos ela vai ser executada e eu vou estar com esse fundo imobiliário vendido. Daqui a alguns dias também esse dinheiro vem para minha conta, eu posso comprar um outro fundo imobiliário. Mas e aí, eu tive lucro, eu preciso pagar imposto de renda? Sim, então olha só, aqui essa planilha ela já mostra exatamente isso, tá? A DARF, então, vou tirar essa data aqui de janeiro e fevereiro, mas ela já me mostra que o lucro foi de R$ 75,40, tá? Ou seja, eu comprei a 1.002, vendi a 1.077. Os fundos imobiliários, quando é o ganho de capital, você precisa pagar uma DARF, então um imposto de 20% sobre o lucro. Lembra, os dividendos são isentos, o ganho de capital não. Vendi com lucro, tenho que pagar imposto, tá? Então tá aqui, ó, 20% de imposto, né? Já tem aqui o imposto dedo duro, é algo que a própria corretora ali, a B3, já debitam, já descontam ali automaticamente, não tem muito que você possa fazer. É um dedo duro para a Receita Federal. Então, nesse momento aqui, eu tenho uma DARF a pagar de R$ 15,03, tá bom? Eu tive um lucro, então, nessa operação líquido de 60,32. Essa DARF que você vai pagar, você pode simplesmente entrar lá no seu banco, fazer esse pagamento. Eu não vou precisar pagar, por quê? Porque eu tenho prejuízos acumulados a compensar. Mas isso é um assunto que eu expliquei nesse outro vídeo, ele é um pouquinho mais complexo, tá? Mas se eu tiver um prejuízo em algum fundo imobiliário, eu posso abater de um lucro futuro. Então, eu estou tendo um lucro aqui, né? E vou abater esse lucro do prejuízo que eu tive antes. Então, não vou precisar pagar o imposto por causa disso, tá bom? E galera, você que chegou aqui até essa parte do vídeo, tem um presentão aqui para você, tá? Porque eu tenho uma parceria com a Toro Investimentos e eu envio esse meu livro aqui, ó, 196 páginas sobre educação financeira, gratuitamente para quem abre conta na Toro Investimentos através do meu link de parceria que eu vou deixar na descrição também, ok? É a corretora que eu uso, taxa zero, super fácil, você viu eu mesmo
usando aqui. E quem usa o meu link ganha então esse livro, tá? Quem ativa a conta, ou seja, manda algum dinheiro e começa a utilizar essa corretora para os seus investimentos. Inclusive, quem investir mais que 100 mil reais lá na Toro Investimento ganha mais benefícios além do livro, tá bom? Mas tem que ser por esse link que está aqui na descrição. Então, galera, assista também esses outros vídeos que eu separei aqui para você, que pode ser até um complemento para todo esse conteúdo que eu te mostrei aqui agora, ok? Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.